E aí, galera, vamos começar mais um programa Investindo na Bolsa, né? Hoje, dia 2/10, né? 9h30 da manhã, o mercado azedando, hein? Hoje eu tô mais uma vez aqui com a presença luxuosa do Matheus Nunes, né? Meu companheiro de bancada aqui e assessor E da aí, Invest galera? XP, né? Mas por que tá caindo hoje, Rodrigo? Eu acho que pegou mal ontem aquela confusão lá aquela mexida do Senado não terminar o primeiro turno da reforma da Previdência. Pegou mal e o mercado lá fora tá meio esquisito, né? Ou seja, Deram uma enxugada na reforma, né? tiraram 70 bi, né? E estão enchendo o saco, né? Com a perspectiva de dar uma pioradinha também, agora no segundo turno. Vai ter a votação dos destaques ainda, e mais no segundo turno estão prometendo, aí a oposição está prometendo criar um casozinho. Juntou com o mercado de manufatura americano também ter dado uma queda, que é um índice lá, junto com a história do Trump. Enfim, nós estamos cheios de chatices, que é uma coisa recorrente, Mas sempre né? tem, né? Sempre tem Sempre tem. alguma coisinha. Essa semana tá. Eu acho que essa coisa da reforma é o que mais atingiu aqui, né? Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que é muito importante. A maioria das ligações que eu recebo, e Matheus também deve ser, exatamente o que comprar, né? O que investir, aonde ler, aonde buscar informação para poder investir na bolsa. Eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que a gente deveria ter feito isso até anteriormente. Então eu vou contar para vocês aonde que eu consigo as informações para eu poder tomar as minhas decisões. Eu acho que a informação, na verdade, é a base dessa questão de investir na bolsa, né, Matheus? Fala um pouco sobre isso. Realmente a gente tem muita informação, né, no mercado aí de bolsa, principalmente. As empresas listadas, elas publicam muitas informações. É um mercado que chega até a ser estranho, porque tem tanta informação, as informações são públicas, as empresas são obrigadas a divulgar essas informações, e muitas vezes a gente tem aí a sensação de que precisa saber alguma coisa, que não está achando informação, não sabe onde buscar informação. Então tem esse paradoxo aí, ao mesmo tempo que tem as informações são públicas e amplamente divulgadas nos sites de relação com investidores das empresas, a gente sempre quer buscar talvez alguma informação extra, alguma informação que te coloque aí na frente dos outros investidores para ajudar aí a ganhar dinheiro, né, Rodrigo? Porque assim, a cada dia que passa, você que está começando a mexer, você vai começar a perceber que é o seguinte: essas movimentações que o mercado faz, ou seja, a gente tem dois ambientes de investidores na bolsa. Um que é o pessoal que vai para a área técnica, né, que é o pessoal que faz investimento avaliando os gráficos do mercado, né, e tem o pessoal da turma fundamentalista. Historicamente, a turma fundamentalista, né, Matheus, tem mais êxito. Por quê? Porque, na verdade, eles têm uma informação, é um investimento com mais profundidade. Então, assim, por mais que encanta muito, normalmente, eu vejo dos meus amigos, alunos que vêm aqui diariamente, né, para conversar com isso, eles ficam muito interessados nessa movimentação, nessa questão de gráfico, de média, de Fibonacci e tal, tal, tal. Mas, assim, eu acho que é importante a questão gráfica mais para você acertar um ponto de entrada e um ponto de saída, mas a questão fundamentalista e dos fatos é realmente a questão mais importante. Falávamos daqui a pouco aqui, se por exemplo, se tiver uma tendência gráfica que está acontecendo certinha, seguindo todos os padrões de média aí, e acontece um fato, essa questão da resistência e do suporte dessa ação especificamente no gráfico vai para o espaço e a ação muda completamente. Então, ou seja, o fato, ou seja, o fundamento é muito mais importante do que a questão gráfica. Então, a gente vai falar aonde eu olho, o Matheus vai falar também, dar algumas dicas, aonde que eu fico buscando essas informações, porque hoje na internet é um universo tão grande de informações, né, Matheus, que é importante você filtrar e perceber, se achar aquelas informações, ou aquele site, ou aquela pessoa que te passa as melhores informações, né? Porque Até voltando um pouco para essa parte aí de análise técnica, Rodrigo, assim, no meio acadêmico, né, as pessoas que estudam em análise, mercado financeiro, gestão de recursos, é bem criticado toda essa parte de análise técnica, gráfico, tape reading, e as pessoas têm uma tendência a gostarem muito mais do lado fundamentalista. E até mesmo conversando com os gestores, assim, o que a gente vê é que eu particularmente não conheço nenhum gestor de fundo de investimento de ações que seja totalmente grafista, entendeu? Um fundo de investimento de ações que faz trading aí de ações baseado
só em gráfico ou tape reading. Não tem, porque o volume dos caras também é absurdo, né? Então, e a maioria das pessoas vai investir, então, ou melhor, a maioria dos fundos de investimentos vai investir realmente tentando aí ser fundamentalista, boa parte deles buscando aí value invest, né? Buscando aí encontrar o valor realmente da empresa. Para a gente começar assim, a própria XP, né, dentro lá do site dela, vamos passar aqui para o computador aqui só para a turma ver. Se você entrar na página inicial da XP aqui, você vai ver aqui no investimento, você tem a questão de, né, na barrinha investimento, você tem conteúdo. A questão de conteúdo. Aí você tem aqui, ó lá, esse agora análise e recomendações, essa página que eu já estou aqui, ó, é muito interessante. Essa página é até nova, Rodrigo. Eu vi. Ela tem cada vez com mais conteúdo, cada vez estão publicando mais informação nela. Mas dá uma navegada aí para mostrar hoje se você, por exemplo, voltar, se você pegar, por exemplo, nós vamos entrar aqui na página aqui, mas é importante, você vai ver que você vai ver informações fundamentalistas sobre as empresas, ou seja, o que o cara vai estar falando? Um exemplo aqui, só para você poder entender. Você não vai achar lá, compre Petrobras por 10 para vender por 20. Não é essa a informação que você vai encontrar aqui. Por quê? Porque o preço da ação sobe porque existe um fundamento por trás, ou seja, a empresa descobriu mais um poço de petróleo e com isso ela vai começar a produzir e ganhar mais dinheiro, aí a ação vai e sobe. Então aqui vai estar sendo discutido fundamentos, que eu acho que é importante. Matheus está olhando para mim aqui dando risada, que é óbvio, mas no fundo é isso, né? Assim, você tem que perceber, porque essa história de subiu, nada sobe por acaso, não existe a empresa não ganha valor por acaso, tem um fundamento. Então, por exemplo, voltando aqui para o computador, se você entrar aqui no ícone ações aqui, ó, então você vai ver aqui exatamente aqui, o que está falando aqui. Aqui você vai ter um panorama do que vai acontecer agora em outubro, o que a turma dos analistas estão achando que vai acontecer agora em outubro. Então isso vai falar do que? De política, vai falar de problema internacional, de mercado de commodities, dessa confusão, fala de tudo. Então é um fundamento para você poder formar uma opinião. E até esse carinha que está no vídeo aí, Rodrigo, ele é o Querel Luketic, né, estrategista-chefe aí da XP Investimentos, ele cuida dessa parte das carteiras de ações da XP. Então ele e o time dele, eles têm as carteiras recomendadas da XP Investimentos. Lá nesse site de conteúdos da XP é o local para você acompanhar aí essas carteiras e entender qual que é a razão, né, quais são os argumentos que eles estão usando para colocarem essas ações na carteira aí da XP, entendeu? Pois é, então você vê que na verdade, inclusive aqui tem a top 10 das ações aqui que eles escolhem, e aí em cada uma delas ele vai exatamente falando quais são esses motivos que vão fazer, ou que eles acreditam que esse mercado vai mudar, né, Matheus? Então é muito importante, por exemplo, você tem que ler, não adianta assim, porque às vezes liga para mim, o que compra? Eu falo, não, não é assim, né? Você tem que ler, entender o papel que você está querendo trabalhar, ver qual que é o fundamento daquilo, para você, a partir disso, conseguir estar tomando a sua decisão, que é uma decisão sua, não vai adiantar. Aqui é sugestão, tem dado certo, eu vi inclusive que alcançou 21%, né? A carteira sugerida pela XP alcançou 21%, ou seja, mais do que eu já consegui ganhar esse ano. Então, se eu não tivesse feito nada e só acompanhado eles, eu teria ganhado mais do que eu estou ganhando hoje. Até né? Aproveitando para falar sobre isso, tem até uma página no Instagram, agora recentemente, estava fazendo um teste aí, Rodrigo, que eles estavam sorteando alguns números aleatórios, assim. Eu vi da Stock e com Pickers, isso, né? tem alguns, já surgiram vários, né, depois que o primeiro surgiu. Então eles estavam montando algumas carteiras aleatórias e com isso, vendo qual que seria a rentabilidade de uma carteira que eles sorteiam números aleatórios e chegam nas ações de forma aleatória. E acabou que a carteira deles está indo muito bem. É mesmo? Está indo muito bem. tem toda essa discussão até mesmo que lá no Stock Pickers, que a gente já vai falar desse podcast, as pessoas comentam até que ponto também essas carteiras que a gente vê, essas carteiras recomendadas de corretoras que tem na internet são divulgadas, seja para comprar ou não, até que ponto foi sorte, né, ou até que ponto foi mérito aí dos analistas, né, Rodrigo? Então assim, esse da XP é importante, eu acho até que para quem está com a grana na XP, quem está operando pela XP, acho que é até aberta a todo mundo pode ver, né? A carteira é aberta. Pois é, mas assim, eu acho que é o primeiro passo para você dar uma olhada e para você ler e ver se ali você encontra algum papel que te interessa ou se você quiser seguir aquilo que eles estão propondo. O segundo lugar que eu sempre vou é na Infomoney. Vamos voltar aqui para o computador.
A Infomoney é na infomoney.com.br. Eu gosto de todo dia dar uma olhadinha aqui, embora vocês vão perceber, isso é uma coisa importante, em todos esses sites, exceto aquela assinatura caríssima lá da Broadcast, né, Matheus? Todos eles têm uma latência da informação. O que eu estou dizendo? Por exemplo, às vezes eu estou lá com o gráfico aberto lá e de repente o mercado começa a subir ou cair, eu fico louco querendo saber o que está acontecendo. E aí ele faz toda a movimentação que o gráfico ia fazer, o sobe e o desce, e daí 5 minutos vai chegar essa informação aqui. Então, assim, todos esses sites, exceto essa Broadcast, que é um pacote... Até mesmo o Broadcast, o Bloomberg, né, que são essas plataformas caras, né, que o pessoal de mercado usa, assim, os gestores de investimentos, as corretoras usam, tem aí algum nível de atraso, né? Acaba que eu nunca peguei, existe uma latência eles vão publicar informações aí, eles levam um tempo para alguém escrever alguma coisa, publicar no site, né? O mercado muitas vezes vai oscilar, em cima disso então as pessoas vão escrever uma nota comentando o que aconteceu, então tem sim um certo atraso. Talvez o que tenha menos atraso hoje, que é de graça ainda, é o Twitter, né? Porque o Trump publica alguma coisa lá no Twitter dele e isso se já estiver no Twitter, você já sabe isso em primeira mão. Certamente os mercados aí vão reagir a essa informação. Você viu aquele dia eu falei com relação o site lá? O que solta uma coisa quando o Trump é Twitter, um indicador, você viu isso? Chegou a ver? Não, você só viu que você... tem sim, você vê, o cara é tão importante. Até a plataforma agora da Bloomberg, eles têm agora, se eu não me engano, uma aba lá dedicada ao Twitter para trazer essas informações aí do Twitter, que acabou se tornando aí uma fonte de informação mesmo, né? Imediata, né? Você tem um contato aí imediato com qualquer personalidade que seja influente aí no mercado e está disponível aí para todo mundo. Isso inclusive já acontece assim, claro, numa escala muito menor, mas para o nosso mercado, com o próprio Bolsonaro no Twitter. Também. Às vezes o Bolsonaro fala uma coisa no Twitter, o mercado movimenta para cima ou para baixo, né? Então, então você percebe que tudo está relacionado à informação. Então, voltando aqui para o site da Infomoney, eu citei só aquela regra inicial lá, apesar dessas informações do que acontece no fato na hora realmente ter uma latência, você tem muita informação que é relevante aqui. Muita informação que é relevante. Então, assim, você tem que pegar o hábito de estar lendo. Mas eu não diria nem que é tanta informação relevante não, viu, Rodrigo? Eu acho que tem muita informação e, na prática, o que a gente vai realmente usar aí é uma quantidade até pequena. Porque até estava na Expert recentemente agora, tinha um painel lá com os gestores de fundo macro. E o pessoal estava falando assim, a gente lê bastante, eles estavam comentando que liam acho que 400 páginas por dia de relatórios, jornais, tudo quanto é tipo de informação, e que ele aproveitava aí uma quantidade até pequena, né? Você lê muita informação, mas o que realmente vai te dar alguma vantagem competitiva, de tudo isso que você leu, o que realmente vai te ajudar a ganhar dinheiro é um percentual pequeno, então tem que procurar bastante coisa e acaba que a cada 100 páginas que você lê aí, 2, 10, não sei exatamente quanto, vão ser realmente úteis, você vai conseguir colocar em prática, úteis, né? Que vão ser diretamente úteis se você vai usar isso, né? Eu, na verdade, assim, é quase isso. Eu penso só um pouquinho diferente, é o seguinte, eu fico lendo mesmo, eu leio tudo, fico lendo, porque eu acho que essa informação de maneira mais genérica, com relação ao ambiente político, com relação a coisa a nível global, assim, eu acho que de alguma maneira, que é o que está acontecendo, por exemplo, hoje, com essa movimentação para baixo do mercado aqui, essa movimentação, esses acontecimentos globais, não só locais, eles importam muito. Então, de uma maneira ou de outra, a informação de uma maneira geral, eu acho que é muito importante. E é claro que a gente lê, e eu concordo com você, a maioria das coisas que você lê, ela não agrega valor objetivamente para a sua decisão, mas ela cria uma sede, assim. Exatamente, um background seria a palavra ideal, para você tomar as suas decisões. Então, eu realmente passo o olho, não leio, por exemplo, quando eu começo a ler e vejo que aquilo não tem relevância para mim, eu troco. Mas é uma fonte importante. E até a informação, ela surge, né, com uma velocidade muito rápida, então
ainda mais essa questão toda de política que você comentou, você lê uma informação essa semana, hoje, e daqui a um mês isso talvez... Daqui a uma hora ela muda, daqui a uma hora ela dissipa, né? A coisa mais engraçada. Então, assim, eu acho, a primeira coisa que eu faço diariamente, dou uma olhada na Infomoney, dou uma olhada na XP, e em seguida eu vou na Invest.com. A Invest.com, eu, assim, para te falar a verdade, é a que eu mais gosto, Matheus. Assim, vou explicar por que eu mais gosto dela. Ela tem as informações, os dados de maneira geral do mercado. Por exemplo, eu às vezes, eu estou posicionado em Petrobras. Uma coisa assim, para quem gosta de investir em Petrobras, aqui eu fico olhando o preço do petróleo, fico olhando o preço da ADR, vou abrindo assim que eu tenho mais telas, eu vou abrindo o preço, fico numa tela, o preço da ADR, o preço do petróleo Brent, principalmente, que eu gosto de marcar, e ali eu fico vendo exatamente, comparando essas reações para poder tomar as minhas decisões aqui, principalmente na hora de comprar ou de vender. Então é um site que ele tem, além se você for aqui na parte aqui de notícias aqui dele, aqui de análise, né? Você vai aqui na análise, não, notícias, desculpa. Você vai aqui em notícias, últimas notícias, você tem ali o que está acontecendo a nível mundial. Eles têm um conteúdo assim, eu gosto muito deles porque ele tem uma coisa assim, mais de números técnicos. Então eu sempre procuro dar uma olhada nesses, né, no da XP, na Infomoney e na Invest.com. Sempre, todo dia eu estou ali monitorando. Eles têm aí basicamente tudo aí do mercado, né, Rodrigo? Tem. São basicamente todos os mercados mundiais aí são cobertos através da plataforma da Invest. Você pode selecionar o país aí que você quer dar um foco. Então é legal para acompanhar aí os outros mercados. E um ponto legal na plataforma da XP lá, eu acho que é o Morning Call, que todo dia de manhã, por volta das 9 horas... isso é muito legal, eles soltam, é um pouco mais técnico, no sentido que fala muito de alguns indicadores aí, tá muito número de empresa quando solta alguma informação, mas dá para ter uma noção geral assim do que vai ser importante naquele dia. Então você já ouve rapidamente, em 2, 3 minutos, já tem uma noção de qual que vai ser a discussão naquele dia do mercado. O resumo do dia, né? Isso é muito importante. Então você já abre o dia com uma noção geral do que o mercado está percebendo. Uma outra coisa importante que a gente não tem como mostrar aqui no PC, que é um aplicativozinho, eu sei que me passou, eu achei muito legal, que chama Trade Map. Né? Você digita aí, tem para iPhone, tem para Android aí. Eles estavam até para lançar uma versão para site do aplicativo deles. Eu não sei, para falar a verdade, se eles já lançaram ou não. Não, eu acho que não. O aplicativo é muito legal. Por quê? Porque ele traz aí as informações importantes, né, o que ele chama de fato relevante, né, o tempo todo fica mandando para você. Você pode marcar, você tem acesso, por exemplo, não é 100% exato, mas você tem, por exemplo, as ações que os fundos de investimento estão fazendo. Dá para ver a composição dos fundos de investimento. Isso é bem interessante, que você até poderia olhar isso pelo site da CVM, mas é um pouco mais trabalhoso. Lá pelo aplicativo, rapidamente você joga o nome do fundo, por exemplo, a Alaska. Você olha instantaneamente quais são as ações que tem lá no fundo da Alaska. Isso é muito tem um legal. certo atrasozinho de 3 meses. 3 meses? Assim, tem por questões regulatórias, eles não são obrigados aí a divulgar a carteira deles em tempo real, né? Então cuidado, 3 meses é muito tempo para... Não, mas é legal para ter uma ideia, assim, até porque os gestores de fundo de investimento, muito, né? Eles não têm um giro tão alto assim das posições grandes deles. Então é bacana. Outro ponto também, Rodrigo, acho que eu nem comentei disso com você, o Grupo XP aí lançou um aplicativo que é uma rede social voltada para mercado financeiro e investimentos, chama Leader. É meio que um Facebook assim, voltado para ações e esse tipo de coisa. Como ele é bem recente, não está tão habitado assim ainda, não tem tanta informação nele. Eu não entrei. Mas é interessante, eu acredito que tem uma chance aí de, dentro de alguns meses, tomar aí uma proporção maior e conseguir usuários. À medida que as pessoas vão movimentando, fica mais relevante, né? Um outro não vou chamar de aplicativo, é um podcast no caso, que aí você vai ouvir dentro do aplicativo de podcast se você quiser. É o Stock Pickers, né? É muito legal, Pickers, né? Muito legal. É muito bacana.
É um podcast aí que fala de ações, normalmente são entrevistas aí com gestores de ações, é bem descontraído e é bem longo, né? São 2 horas de podcast algumas vezes, mas é o muito podcast importante, assim, é muito bom legal. para você ouvir dirigindo. Isso aí. Você vai lavando louça, arrumando casa, então um negócio que você pode fazer enquanto está fazendo outra coisa bem interessante também. E você vê exatamente ali como é que, inclusive, essa coisa do fundamento, Matheus, que eu acho que é importante, você percebe ali o que é discutido. Por exemplo, o cara, na verdade, que é o que nós vamos querer no final desse programa aqui, que você compreenda. Por exemplo, eu compro o quê? Né? O que eu vou comprar? Tem essa pergunta. Depois que você tiver essa pergunta respondida, você vai ter uma pergunta que eu acho que é mais importante. Por que eu vou comprar isso? Exatamente, então você percebe que esse ambiente fundamentalista, você vai perceber, houve essa questão do Stock Picks que é muito legal, e você vai estar ouvindo exatamente o que o Matheus falou, os gestores, você percebe que eles não falam nada de gráfico, não, porque ele ultrapassou a resistência, não tem nada disso. O cara simplesmente pega uma condição, como por exemplo, eu vou citar, não foi nem no Stock Picks que eu vi, foi do aquele Luiz Baz falando sobre a Suzano. Suzano está passando por um momento complicado agora, porque ela comprou a Fibria, né, aquela outra empresa, ela endividou muito, mas a perspectiva dela é fantástica, é uma empresa bem gerida. Então, assim, ele fala, ele está muito posicionado, ele falou em Suzano, que é uma empresa que agora está muito barata, né? Ou seja, é um consenso aí que ela está barata no mercado. Até o legal do Stock Pickers é justamente que não é uma entrevista somente com um gestor, normalmente é um entrevistador entrevistando 2 ou mais gestores e eles discutem assim as posições, as teses de investimentos e muitas vezes uma pessoa vai totalmente na contramão do outro. Então é legal você ver aí um gestor defendendo uma tese, vários lá estavam comprados em Suzano, por exemplo, mas tinha alguns que estavam até vendidos em Suzano. Eu vi. Então é interessante ver como é que aí você vai ouvir o argumento de cada um, né? Diferentes, o bom é que os dois argumentos fazem sentido. Exatamente. Na maioria das vezes. Não, mas ele tem essa lógica. Eu acho que a grande sacada é exatamente, apesar de ter sentido, um vai falar, eu tô por isso, porque eu acredito que ela não vai prosperar, porque ela comprou, deu um passo maior do que a perna, assim se assado. O outro fala, não, ela vai ser maior porque ela comprou a outra. Então, enfim, mas aí dentro daqueles argumentos ali, você consegue sim entender e apoiar, entender, falar, não, eu tô com esse cara, eu acho que sim, ele comprou aqui, ela vai crescer e ela tá passando um momento apertado agora, mas vai ser bacana. Então, ali, por isso que é vantagem, você quando tá ouvindo, por exemplo, 2 posições diferentes, você vai ouvir os argumentos e vai achar qual que você tem mais, que você concorda mais com isso, né? Então, você percebe o seguinte, é muito importante quando você escuta sobre esses fundamentos, você tem uma segurança para fazer um investimento com mais tranquilidade, né? Para você poder colocar, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que eu sei que você não gosta. Você viu que eu comprei Oi? Eu comprei Oi, né? O Matheus, você vê a cara que o Matheus faz para mim quando eu falo que compro Oi. Mas assim, o que eu estou pensando ali? Vou dar o argumento aqui, depois só para a gente dar título de exemplo. Eu acho que depois daquele episódio da Varig, que deixou a Varig quebrar, falir, eu acho que nesse cenário atual, eu acho que o mercado, assim, o governo, eles vão arrumar um jeito de não deixar o Oi quebrar, cara. Eu acho. Então, assim, o que eu tô pensando ali? Não coloquei muito, você viu, né? Coloquei uma graninha só para poder brincar. Se der certo também, tô chamando até de brincadeira. Eu acho. Agora, aí você coloca pouco. Se der certo, você vai ficar arrependido porque colocou pouco, e se der errado, mas, você vai continuar arrependido. Se der certo, na verdade, eu vou ganhar aí uns 200%, Matheus. Eu acho que ela triplica de preço. Então, qual que é a conta que eu estou pensando? Eu posso perder aí uns 30% até 50% do capital, posso perder. Mas eu acho que a maior chance é de eu dobrar ou triplicar meu dinheiro. Eu acho. Não vai ser para agora, não. Não vou ficar imaginando que eu vou ficar ganhando agora. Não, eu falei, não, eu vou colocar um dinheirinho lá. Eu tenho alguns amigos aqui, até aquele, não vou nem falar nome aqui, aquele amigo que está bem comprado lá, que está com 10 vezes mais comprado do que eu comprei, da quantidade que eu comprei, é corajoso, né? Mas é o seguinte, ele tem lá, a gente conversa e eu concordo com as opiniões dele. Eu já vi outras opiniões, até da Norte Research, eles colocaram público essa discussão sobre a Oi, um falando o motivo de comprar e o outro justificando por que não comprar. Então, assim, eu concordei com os motivos de quem vai comprar. Por exemplo, eu sei que você não tem muita simpatia pela Oi, né? Fala assim, ou você não tem um fundamento assim para... Não, assim, é uma empresa que, no geral, assim,
que eu não tenho muito interesse em acompanhar pelo histórico dela, entendeu, Rodrigo? Mas até aproveitando isso que você tinha comentado agora da Nord, né? A gente tem várias casas aí de análise que divulgam aí relatórios, e esses relatórios normalmente são pagos e já vem basicamente tudo pronto lá, ou uma carteira recomendada ou toda uma análise da empresa, toda uma análise fundamentalista feita, mastigada, pronto para ler aí, para o investidor poder decidir o que ele faz em cima disso. Eu gosto até, tô tendo acesso a uma carteira da Suno e tal, é interessante, eles têm algumas sacadas, os textos são com profundidade, mas eu queria fazer uma crítica a esse pessoal. Gente, o problema desse negócio é o seguinte: você assina, para você cancelar a assinatura, Matheus, pra você ter ideia, você faz uma assinatura teste, em todas, a Empíricos é assim, a Norte Research é assim, a Suno é assim, a Eleven é assim, isso é uma grande, isso não é legal. Pra você ter ideia, eu nunca cancelei uma assinatura. Então você vai ver para você cancelar. Você tá perdido para você cancelar. Para você ter ideia, para você pegar a demo, você assina lá um pacote de, 12 meses. Aí se você você tem 15 dias para desistir. Sabe como é que é a desistência? Na hora que você desiste, eles debitam o negócio do seu cartão, depois que eles receberem, eles devolvem na sua conta. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, quem tem um produto bom não precisa ficar com essa sacanagem. E tem. Eu acho que está faltando confiança, ou muitas vezes também no caso da Empíricos mesmo. Por exemplo, você entra aí naquele Reclame Aqui, você não vai acreditar. Todas, sem exceção, tem muita reclamação. Esse pessoal tem que parar com isso. Entendeu? Assim, porque é uma informação relevante, boas informações, são boas informações. E falando, listando algumas dessas empresas aí que fazem essas análises, a gente tem a Empíricos, né, mais famosa aí, da Betina, da Bolsa da Betina, nosso primeiro programa, né? Da Empíricos. A gente tem também a Eleven, a Suno, a Nord, tem várias outras. Eu gosto muito do Rafael Figueiredo, eu gosto. Talvez as principais que me vieram na cabeça aqui agora. Uma outra fonte de informação bem interessante que tem também, principalmente para quem quer fazer aí a tomada de decisão sozinho, quem quer construir a análise sozinho, tem um site aí do Baster, que ele é um site que tem uma assinatura paga, e lá eles consolidam aí diversas informações, diversos números da empresa, para que você possa fazer aí uma análise fundamentalista baseado nesses números, entendeu? Então é uma alternativa legal também para quem quer aí, pegar esses números, fazer uma análise própria. Olha lá, o celular. Vai lá, aperta o celular e para. Mas é muito interessante, a gente não vai nem parar a gravação, não. Pode continuar aí, só cancela. Então o que acontece é que você vê porque esse programa é ao vivo. Foi alarme, eu tenho que tomar amoxicilina agora. Foi alarme? Foi alarme. Então tudo bem. Mas assim, então o que acontece? Voltando pro tema, apesar da interrupção do Matheus, o que ocorre é o seguinte: um macete, gente, a coisa é informação. Esse outro último site que você estava falando, na verdade eu nunca vi. Depois você até põe, a gente vai colocar aqui na parte de baixo aqui o endereço para você poder acessar ele assim, porque eu nem acessei, para você ter ideia, eu nunca utilizei ele. É esse daí mesmo. Esse aqui mesmo, o Baster.com. Deixa eu colocar aqui agora. Aqui, ó, então tá aqui, ó. Não precisou nem colocar, ó. Eu não, pra você ter ideia, eu nunca tinha. Parece que é casa de ração, né? Parece, olha aqui, você ainda não é cadastrado, é mesmo tudo cachorro, né? Então, assim, é interessante. A grande sacada dessas coisas, por exemplo, um outro detalhe que eu queria fazer uma parte, ficou. Nem sei se eles perderam o negócio, aquele pessoal da Empíricos. Se eles perderam o negócio, deve ter perdido, né? Com a confusão da Betina lá. Deve ter ganhado muito dinheiro. Não sei não, viu? Eu acho que, não, por exemplo, todo mundo perdeu a credibilidade, eu não sei. Mas, de qualquer forma, até para levantar assim, eles foram o primeiro a falar da Oi. Para comprar Oi. Então, assim, você vê, apesar de toda a confusão dos caras, os caras têm, por exemplo, se der certo, nós vamos descobrir depois, né? Mas se der certo, foi uma boa sacada. Então, essa informação com fundamento, tá, gente? Não é tipo assim, aqui, ó, aquela coisa que eu, para repetir, compra tal ação, beleza? Comprou? Por quê? Esse que é o motivo. Aí o cara vai te contar, porque ela está fazendo isso, fazendo assado, fazendo assim assado. E aí, se você concordar com os motivos, que você comunga com aquela opinião, que aquilo vai crescer, que vai ser importante para a empresa, você compra ação. Então tem que ter fundamento, né, Matheus? Basicamente o que nós estamos falando é isso. Uma outra coisa importante para quem trabalha sozinho, assim, eu acho que você tem que estar trabalhando, escolhendo
um número pequeno de papéis para você ter informação e comprar. Eu tenho trabalhado muito, por exemplo, com Petrobras, Usiminas, Suzano, né? Eu trabalho muito. É difícil monitorar uma quantidade grande aí. Você não consegue saber informações. Até a movimentação gráfica, para quem gosta aí, apesar de a gente estar falando só de fundamento, você começa a conhecer, você percebe como é que o papel movimenta dentro do gráfico, quais são as dinâmicas dele dentro do intervalo. Às vezes ele faz uma coluna ali de preço que ele fica trabalhando para quem quer trabalhar curtinho, entendeu? Então, assim, não fica querendo mexer com todos os papéis do mundo, não, porque toda vez que eu mexo com isso, eu quebro a cara, Matheus. Às vezes eu recebo uma informação que eu falo assim, vou nessa aí, levo ferro, entendeu? Então, assim, procura conhecer o papel que você está querendo comprar de uma maneira com mais conhecimento, com mais profundidade. Vê história, vê movimentação, acompanhe, para você não tomar, porque senão você leva ferro. A informação, o fundamento mesmo vai ser o que vai te proteger. Porque o que acontece muito, Matheus, a gente às vezes vai nessa onda de crescimento e esse crescimento, a bolsa vai te entregando um pequeno lucro ali, né? Tem um ditado que é antigo, a bolsa sobe de escada e desce de elevador, né? Então, assim, quando você não conhece o papel, quando você não conhece o fundamento, você pode, por exemplo, vir ganhando 3, 4% ali, às vezes no ano, 8%, e como você está mal colocado e não conhece os papéis que você tá comprado, isso aí pode simplesmente dar uma queda absurda e você perder tudo que você ganhou, né, Matheus? Nós estamos chegando aqui no final. Um caso dramático, mas... mas acontece, não é tudo que você ganha, tudo que você tem. Eu digo às vezes, já aconteceu comigo. Eu vim ganhando 5, 6%, de repente... você fala devolver, né, o que você tinha ganhado. Você devolve o que você está ganhando, porque você não conhece. Acontece muito. Então, assim, melhor do que você tomar decisões, você tem que entender que o mercado é muito agressivo e, como isso que eu falei, sobe devagarinho de escada e desce de elevador sem freio. Então você tem que tomar cuidado e conhecer bem os fundamentos. Para finalizar essa parte... aqui já está chegando em 31 minutos aí de programa, quase. Tem um último podcast que eu quero falar aqui, que é um podcast de análise política feito aí pela XP Investimentos, que chama Frequência Política, é bem interessante e vai contar aí um pouco dos bastidores e da percepção do pessoal que fica lá em Brasília. Rodrigo. Eu acho que é isso, eu acho que esses lugares, esses sites, enfim, todas essas informações que a gente passaram aqui, basicamente é o que eu utilizo, né? Ou seja, para poder tomar as minhas decisões. E de uma maneira ou de outra, cada vez que você vai lendo, você vai estar aprendendo mais sobre o mercado e não tenha dúvida, o fundamento, o conhecimento é o que vai fazer você ter bons resultados aí nos seus investimentos. Beleza? A gente vai ficar aqui até a semana que vem. Espero que você divulgue o nosso canal, né? Assim, divulgue o nosso programa, passe para os seus amigos que estão começando, ou seja, todo mundo vai ter que mexer com essa história de bolsa, vai ter que mexer com o mercado, porque com essa história de CDI, é uma coisa que a gente tem falado, caiu muito, então as pessoas vão ter que ser um pouquinho mais agressivas no investimento. Passe isso aí, assine o nosso canal, marca o sininho e na quarta-feira que vem a gente está de volta aqui com mais um programa Investindo na Bolsa aqui dentro do canal Noticioso, ok? Grande abraço, até semana que vem.